falar uma realidade, né? Falar uma realidade clara. A postura do Botafogo no segundo tempo contra o Seattle Sounders é uma postura completamente vergonhosa, completamente vexatória. Seria muito mais digno perder de 4-0 para o PSG. E olha que isso aqui a gente nem sabe quando vai pegar o PSG, mas é uma postura que não representa o que um time de futebol como o Clube de Botafogo e Regatas deve se posicionar em relação a um adversário que é tecnicamente mais fraco que ele e principalmente não tem o protagonismo, né, digamos assim, de jogar um futebol tão competitivo quanto o futebol que o Botafogo apresentou. A gente está falando, esse é o ponto, né? O torcedor, o rival, ele geralmente vai zoar. Eu sou vascaíno, posso zoar quando o Botafogo perde, tudo bem. Quem não gosta do Botafogo também. Mas é importante deixar claro, quando times como o Botafogo, que são o atual campeão da Libertadores, apresentam dificuldade para vencer um adversário tão fraco como o Seattle Sounders, demonstra uma fragilidade em relação ao trabalho que está sendo exercido no futebol brasileiro. E quando eu digo trabalho, eu estou falando trabalho em geral. Estou falando de comissão técnica, eu estou falando de preparação física, eu estou falando de uma série de coisas. E se for para falar sobre preparação física, é um absurdo. O Botafogo morreu fisicamente no segundo tempo e, principalmente, parecia que havia só um time jogando. O Botafogo, durante o jogo todo, não parecia que estava à frente. O Botafogo estava à frente o jogo todo, mas não parecia que estava à frente. Parecia que o Botafogo estava jogando contra um adversário muito mais forte do que ele, tecnicamente melhor e mais organizado. Que isso é um fato. O time do Seattle Sounders é bem mais organizado que o Botafogo, mas parecia que o time do Seattle Sounders estava à frente ou precisava de um placar para poder, digamos assim, ampliar o jogo. Não parecia que o Botafogo estava jogando à frente do placar. O Botafogo estava vencendo por 2-0 e o Seattle Sounders parecia ser o dono do jogo. Isso é um absurdo, grotesco, gigantesco. A gente está falando de um campeão da América, de um time que é atual campeão da Libertadores e que se posiciona de uma maneira infantil e frouxa contra um adversário que é tecnicamente pior do que ele. E aí vamos começar a falar das fragilidades do trabalho do Renato Paiva, porque até estava na transmissão da Casa TV falando que o Paiva estava tentando resolver problemas e conseguiu resolver problemas no treinamento, né? Porque o Botafogo não tinha aquele tempo de pausa, né? E que esse tempo de pausa para o Mundial era necessário e que seria interessante para o Botafogo melhorar certos posicionamentos defensivos. E aí eu pergunto para vocês, melhorou em quê? O Botafogo teve dificuldade do começo ao fim do jogo de fazer a transição. O Botafogo tinha dificuldade na transição defensiva, tinha dificuldade na transição ofensiva, o Botafogo tinha dificuldade de sair para um contra-ataque em velocidade, ou seja, até quando o Botafogo precisava, quando o Botafogo estava à frente e poderia ter um posicionamento melhor, o Botafogo não tinha. Quando o Botafogo tinha que fazer a pressão no homem da bola, isso inexistiu. O Botafogo não conseguia fazer pressão no homem da bola. O que parecia era que o time do Botafogo sempre estava correndo atrás, né? Sempre correndo ou para tentar pegar essa bola ou para afundar na última linha, sempre parecendo que quer guardar caixão. Isso é uma demonstração clara e inequívoca de que o trabalho exercido pelo Rafael Paiva é fraco. E aí, tem uma coisa que eu acho que assim, que ele é a cereja do bolo, né? O fato do Botafogo ter dificuldade de encontrar jogadores para o segundo tempo e ir atrás do Joaquim Correia, do Arthur Cabral, que são jogadores que eu volto a dizer, chegaram no Botafogo agora e eles serem a primeira opção, demonstra que a janela do John Textor, a gente tem que falar isso sempre, mesmo que o Botafogo seja campeão do Libertadores, seja campeão do que quiser, demonstra que a janela do começo do ano foi ruim. E eu acho que está bem claro. A primeira opção do Rafael Paiva foi colocar justamente os jogadores que chegaram agora, chegaram há uma semana, foram inscritos agora.
como que você pode esperar que esses jogadores decidam o jogo? Como você pode esperar que esses jogadores tenham um protagonismo? Não faz sentido. Não faz sentido. E aí você vê o Santiago Rodrigues entrando aos 30, 40 minutos, jogando mal, mais uma vez fazendo falta com problema de posicionamento. O Juan Cruz nem entrou no jogo, e ainda bem, né? Mas volto a dizer, né? Um investimento gigantesco num jogador que jogaria a Série B do Campeonato Brasileiro com muita tranquilidade. É um jogador de Série B. Muita tranquilidade, um jogador de Série B. E deveria ser, como se diz, deveria se entender que ele é um jogador de Série B, né? O absurdo é comprar esse jogador pensando que ele é um jogador para jogar Série A. Eu sei que tem aquela questão, né? Pensar num jogador para um investimento futuro, para revenda. Não adianta você pegar um jogador que ele está em um viés de alta, colocar ele num nível técnico que ele não joga, que ele já jogou aqui no Brasil, jogou no Vasco, jogou no Santos, ele não era opção, e tentar colocar esse cara de novo no futebol competitivo, em Libertadores, Mundial de Clubes. Não faz sentido, não faz sentido. Você está pegando um potencial de venda e você está basicamente queimando seu potencial de venda. Era muito mais interessante se a Eagle do Botafogo trouxesse esse jogador para um outro time menor, né? Um outro time em uma liga menos competitiva. No futebol brasileiro não dá. O Juan Cruz é um péssimo jogador. E o fato dele não ser nem utilizado demonstra exatamente a falta de conexão que a comissão técnica, a diretoria do Botafogo tem em relação à montagem desse elenco, né? E o Rafael Paiva, ele é a confirmação, necessária para você entender que tudo está errado. Está tudo errado nesse Botafogo. Tudo, absolutamente tudo errado. E olha que loucura, né? A gente nem começou a falar do jogo, nem coloquei as estatísticas. Mas percebam, o Botafogo precisou do Cuiabano durante esse ano porque estava com dificuldade nas pontas, porque não tinha esses jogadores. E, inclusive, é uma coisa que a gente vai ressaltar nesse jogo, né? Mas o Botafogo tinha dificuldade de encontrar um jogador pelo lado esquerdo. E então, o Cuiabano se tornou esse ponta. E começou a se destacar exatamente por isso. E olha que loucura, olha como a mente perturbada do futebol brasileiro, né? Quando o Cuiabano está se desempenhando um bom futebol, ele vai ser negociado. Ele vai ser vendido. O Cuiabano, o Igor Jesus, daqui a pouco o Jair também. Ou seja, os jogadores acabaram de ter um processo de adaptação ao futebol brasileiro e já vão ser revendidos. Sabe, é uma leitura completamente absurda, porque eu penso numa coisa, eu estou pensando numa montagem de elenco, eu tenho dificuldade nas pontas, coloquei um lateral esquerdo, esse lateral esquerdo tem me ajudado bastante jogando na ponta. O que eu faço? Eu vou segurar esse jogador, encontrar um jogador na janela para poder jogar nessa ponta esquerda e depois, caso alguém se interesse, eu vendo esse jogador. Não, o Botafogo foi lá e decidiu vender o Cuiabano. Entende como a leitura ela é tão absurda e tão idiota em relação... Não é idiota não, idiota é a palavra errada. É uma leitura desinteressada do futebol competitivo do Botafogo. Não se está... parece nesses movimentos que a prioridade não é a competitividade do Botafogo, a prioridade é revender jogador. Santos, mas toda SAF é assim. Foda-se. Se você tem um time que ele tá no Mundial de Clubes, ele tá numa prateleira que é necessário você ter jogadores para que eles possam desempenhar um futebol minimamente interessante. Não dá para você fazer compras como o Juan Cruz achando que esses jogadores vão conseguir exercer tecnicamente aquilo que o time exige. Ainda mais dentro desse futebol competitivo. E hoje, a manifestação de todos esses erros da montagem de elenco, desse pensamento do Botafogo, foram demonstrados.
a gente percebeu, e aí agora falando do jogo, vou mostrar aqui para vocês um número que é assustador. Vou até diminuir aqui a minha tela. Aqui, cadê? Vou diminuir minha tela, colocar aqui para vocês. Um número que vai chocar alguns de vocês. Olha aqui. Estatística, deixa eu dar uma olhada aqui. Ver se tá tudo certinho. Beleza. Olha a estatística aqui. Tá aqui 42%, 58% de posse de bola pro Seattle Sounders. Tudo bem, não tem problema algum. Posse de bola não quer dizer nada. Enfim. Vou até ajeitar o posicionamento aqui. Cadê? Isso. Vou jogar minha câmera pro outro lado. Isso, aqui. Posse de bola tudo bem. Não tem nada demais nisso. Mas olha aqui, a gente vai olhar passes certos, aí vai botar passes errados aqui e tal, finalização, 11 finalizações do Botafogo, 6 do gol. Ou seja, o Botafogo foi mais efetivo sob como criar. 4 finalizações ao gol do Seattle Sounders. E olha esse número bruto, 20 finalizações. O Seattle Sounders teve 20 finalizações contra 11 do Botafogo, sendo que 17 finalizações foram justamente no segundo tempo, quando o Botafogo já estava vencendo por 2-0. Vocês têm noção do que é isso? Que loucura que foi esse segundo tempo, que vexame foi esse segundo tempo. O Botafogo foi amassado por um time que é tecnicamente inferior, mas muito inferior a ele. Muito inferior. Porque quando você assiste o jogo, que você percebe alguns jogadores que entram no time do Seattle, e você fala, poxa, esse jogador é interessante. Pô, o Seattle tá indo bem no ataque. A gente tá levando em consideração que é o Seattle Sounders. Podem ter certeza, o Seattle Sounders não vai fazer um grande jogo contra um PSG da vida. O Seattle Sounders fez um grande jogo contra o Botafogo do Renato Paiva. Um Botafogo frouxo, que entregava essa bola, tinha dificuldade de fazer saída de bola de novo. Todos aqueles erros do Campeonato Brasileiro que a gente estava reclamando há um tempão atrás, sobre o Botafogo ter dificuldade na transição defensiva, faltava um jogador vindo do meio campo para poder fazer o terceiro zagueiro, para poder fazer essa saída de bola. Tudo isso parece que está ocorrendo de novo. A gente achou que o problema tinha sido resolvido e não foi resolvido. Então, assim, é absurdo, é louco que o Botafogo chega a esse nível de temporada já, metade da temporada, e não ajeitou esses problemas, né? Tava até vendo na transmissão, nossa, o Paiva ajeitou o quê? Ajeitou exatamente o quê? O time que o Botafogo jogou hoje é o mesmo Botafogo que joga antes. Um time que não tem controle quando está ganhando, tem dificuldade quando está no 0-0, quando sofre um gol, vira um Deus nos acuda, quando não tem a bola, não tem um homem para fazer a pressão, ou seja, a pressão no homem da bola é sempre necessário. Isso é uma coisa que, né, a gente tem que levar em consideração. Organização é uma coisa. Agora, pressão no homem da bola, que também faz parte da organização, é uma coisa que é básica. É básica. Você precisa pressionar o homem da bola. Porque se você não pressiona o homem da bola, você dá a possibilidade do outro time poder correr com essa bola e ditar o ritmo do jogo. Se você está ganhando de 2-0, você tem que fazer pressão no homem da bola. Por quê? Porque essa pressão no homem da bola vai diminuir o ritmo do outro time e fazer com que você possa matar o jogo numa transição. É necessário fazer isso. E, ao que parece, o time do Renato Paiva tem demonstrado até hoje que não consegue fazer esse tipo de coisa. E aí eu pergunto, esse time treina? E se esse time treina, faz sentido o que está acontecendo em campo? E agora, tirando um pouquinho do Paiva, né? A gente tá sempre... A gente tá aqui, ó, metendo no Paiva, mas a gente precisa falar dos jogadores. O segundo tempo dos jogadores do Botafogo é uma coisa vexatória. Lembra um Botafogo de 2023, naquele finalzinho. Aquele Botafogo que quando toma o gol fica sofrendo, fica com medo de tudo, fica com medo da própria sombra. Gente, que é isso? Não é o mesmo time. É um time totalmente diferente, nem pro bem nem pro mal. É um time totalmente diferente do outro. Mas é um time covarde, que tem muita dificuldade de quando tem a bola nos pés. O Barbosa pegou a bola,
Cara, os jogadores do Botafogo que estavam lá no ataque estavam voltando e ele tentou fazer um lançamento para encontrar os jogadores que estavam voltando. E entende quão perdido tá? E aí a gente se pergunta: cadê a liderança técnica no campo? Cadê um cara que tem a faixa de capitão e vai falar: calma, preste atenção, que vai colocar o time dentro dos trilhos? Você precisa de dois tipos de líder: um líder fora de campo e um líder dentro de campo. O Botafogo não tem um líder fora de campo, porque o Paiva fica com cara de paisagem, só reclama, resolver não resolve. E o outro é o líder dentro de campo. Cadê o líder dentro de campo? Cadê o líder dentro de campo? É o Marlon Freitas? Não parece. Quem que é o líder dentro de campo? Quem é que vai falar: gente, calma? Quem é que vai dar a comida de rabo em todo mundo? Quem é? Quem é esse cara? É o John? É o John? Pois é. Pois é.